Voltamos. Tá dando. Pronto. Opa, beleza. Quando é aqui, mas você coloca bem que cancelar, viu? Recusar. Chamar de novo. Ah, tá certo. Aqui nesse de lado? Não, aparece um recusar. Ah, certo. Tá ok. Beleza. Deixa eu ver aqui. A questão do seu início na capoeira, o senhor já falou, né? Aham. Em 70, com Washington. Isso. Então, podemos dizer que foi o seu primeiro mestre na capoeira, seu primeiro mentor, seu primeiro professor. Foi. O primeiro professor foi ele. E o segundo, no caso aí, que eu cito, é o Luiz Bahia. Luiz Bahia. Bahia. Que foi o hippie. Ok. Se eu quiser falar... Aliás, vou deixar aberto para o senhor comentar mais um pouquinho aí para a gente aí, mestre. Bom, vou falar sobre as viagens pelo Brasil, pode ser? Pode sim. Veja bem, saí em 78, né? E quando eu tive aqui, já saindo daqui de Fortaleza, eu encontrei, na época, as rodas de Fortaleza, era bacana, era muito movimentada, tinha pessoas antigas, teve um capoeirista muito falado lá, o Canário e tudo mais. Então, o que eu resolvi? Eu tinha juntado um dinheiro, toda a vida eu fui uma pessoa assim, do meu trabalho eu ganhava um salário pequeno na minha carteira, mas já era um tempo que eu já estava viajando com os viajantes que vinham trazer produtos para o supermercado, e eles gostaram muito de mim por ser falador, uma pessoa extrovertida, aquela coisa toda. Então pediram licença para minha mãe e eu passei a viajar com eles, entendeu? E nessas viagens eu ganhava melhor, mais do que o dobro do salário que eu ganhava no supermercado. E eu comecei a juntar um dinheirinho. Quando eu viajei, eu saí daqui para Fortaleza, de Fortaleza para lá eu resolvi o seguinte: eu vou trabalhar em qualquer local, esse dinheiro que eu tenho eu não vou gastar, vai ser uma economia para mim. E aí eu vou gastando o que eu for conseguindo. E resolvi viajar para qualquer lugar. Como eu sabia artesanato, tinha aprendido artesanato com o Luiz Bahia, e não vou citar o nome dos outros que eu aprendi, porque faz parte da enquete lá, que para as pessoas dizer quem era, entendeu? Dizer quem era a equipe que viajava. Então veja bem, aí eu vendia artesanato. Aonde eu estivesse, eu chegava para vender artesanato. A venda do artesanato era o que eu sobrevivia. E eu era um cara curioso, conversador, disposto, aquela coisa toda. Se eu pedisse emprego e o cara não me desse, eu já ia ajudar por conta própria, ajudava uma pessoa que eu via que estava com necessidade de ajuda, e aquilo ali eu me dava bem, todo mundo, né, já ficava já um amigo, aquele negócio todo. Eu convidava para almoçar, outros já me convidavam para merendar, outros queriam saber onde eu estava, onde eu morava, né? Aquele negócio todo. Outros já queriam que eu nem fosse embora dali, né? Salvador mesmo. O filho de Olavo, preste bem atenção, eu fui em Salvador, a última vez, né, que eu fui
recente, assim, de Salvador, foi em 87 para passar muito tempo, né? Recente eu digo, para passar muitos meses. Sim, né? Porque para passar só uns dias, eu fui várias vezes, inúmeras vezes. Mas para passar 6 meses, eu fui com a minha esposa, primeira esposa que queria conhecer Salvador. Ela queria conhecer Salvador igual eu conhecia. Ela disse, não, eu quero ir para Salvador, mas eu quero conhecer igual você conhece. Pois então vamos juntar dinheiro para nós ir para passar uns 3 meses, mais ou menos. Tudo bem. Nós fomos para passar 3 meses. Passamos 6. Por quê? Todas as pessoas que me conheciam, que eu fazia amizade de Salvador, queriam que eu ficasse lá. Cara, você é um cara bacana. Olha, para um baiano chamar o outro de meu rei, ele tem que ter muita consideração. Até hoje. Um baiano chamar o outro de meu rei, ele tem que ser um cara de ter consideração, ser um cara bacana, o cara vê que ele... Entendeu? E lá, com 2 meses que eu estava, 60 e poucos dias que eu estava vendendo na feira, de frente para o mercado modelo, todo mundo me chamava de meu rei. E aí, meu rei, você não apareceu ontem, cara? Já, cara, eu fui para a festinha com fulano, lá para Maralina e aquela coisa toda, fui para o Casquinho de Siri, eram os lugares bons da época da Orla de Salvador, fui para Itapuã, né? Então, aquela coisa toda, velho. Eu fiz uma coisa para mim mesmo. Eu me respeitei e me respeito até hoje. Então isso é a coisa melhor para abrir a porta para você em qualquer lugar. Respeito. Entendeu? Então essa pessoa, quando eu viajei para fora, foi dessa forma. Respeitava todo mundo. Não tinha dessa não, nunca fui esse cara metido. Hoje em dia tem mestre que chega aí todo com o nariz empinado. Eu não, eu vou humilde. Não, meu filho, quero ir para o hotel não. Vou para uma casa, você enche a casa lá de aluno para fazer pergunta, para interagir comigo. Eu gosto de gente, de conversar, de expor as ideias, de aprender. Eu gosto de aprender. Eu posso dizer uma frase minha? Pode sim, fica à vontade. Quem está me ouvindo, quem está visualizando, veja bem, em 1995, eu lancei esse ditado popular meu. Me perguntaram o que era semestre. Isso, mais ou menos, aqui onde hoje em dia é o Tocantins, uma cidade chamada Paraíso. Mestre, o que é ser mestre, mestre? Para o senhor, os mestres, é você ser um eterno aluno. Uai, mestre, ser um eterno aluno ser um eterno aluno. E aluno é você ser um aprendiz, se considerar um aprendiz. Então essa é minhas palavras. Para aquele que quer entender, é esse o meu ditado, o meu provérbio na minha vida. Sigo dessa forma. Aí sobre... Isso em 95, outra né? viagem. 95, certo. Em Paraíso de Goiás. Na época era Goiás, hoje em dia é Tocantins, né? Então veja bem. Outra coisa também foi quando eu desci para o Rio Grande do Sul. Veja bem. Respondendo aqui, voltando lá atrás, um mestre aí, eu ouvi aqui, o rapaz gravou, me mostrou, que disse que não conhecia o aluno meu. Eu fui para Santa Catarina com 4 alunos que eu tive aí em Teresina. Né? Não vou citar o nome também, que é para enquete. Eu gosto, cara, de conversar, de expor, de resolver a questão na simplicidade, entendeu? Comigo não tem mimimi, não. Aí, veja bem, esses 4 alunos vieram para trabalhar numa fábrica aí em Teresina. Não vou citar de quê. Quem souber é que vai dizer. Então, e eu acho que só tem uma pessoa que vai responder isso aí. Só uma pessoa. Aí, veja bem. Esses 4 alunos me levam para lá. Para a terra que eles nasceram e viviam lá em Santa Catarina. E de lá eu conheço, né, uma pessoa de fora do país, se entusiasmou, né, de jogar capoeira, daquela coisa toda e tal, a gente se engraçou um do outro.
Isa, eu tô descendo, eu vou fazer uma viagem pro Chile. E primeiro eu vou pra Patagônia. E tu não quer ir comigo? Que ela falava castelhano. E eu disse, mas os meus planos é de vir pra cá e até o Rio Grande do Sul no máximo e subir pra Belém do Pará, fazer uma viagem louca assim no mapa do Brasil. Entendeu? Aí ela, não, mas se tu é louco, eu também sou louca. Eu vou te levar pra Patagônia. Meu amigo, e eu fui para a Argentina. Fui para o Chuí. Do Chuí fomos para a Patagônia. Só passei 2 dias, só aguentei 2 dias porque doía até os ossos. Entendeu? Era para passar 4 dias lá, passei 2 dias. Aí voltei para o Chuí, do Chuí voltei lá para Santa Catarina. Andei pelo Rio Grande do Sul lá, quando estava em Santa Catarina, antes de conhecer ela, cidade de lá. E daí eu saí direto a Belém do Pará. Ela queria ver o lançamento do Topless. Ela viu a propaganda que ia ter o lançamento do Topless, carnaval em Belém do Pará. E Topless, as mulheres vão tirar o sutiã, mostrar os seios, aquele negócio todo. E ela, eu quero ir para essa festa, quero aprender como é que é no Brasil, isso aqui, essa e tal. E a gente saiu nessa viagem louca, entendeu? Foi 15 dias de viagem, direto a Belém. E passamos o carnaval em Belém, topless e tudo. E as mulheres, lá eu conheci Eduardo, um mestre das antigas, conheci Benedito Vaz, e conheci um outro lá, um moreno, que era de Soure, da ilha de Soure, chamavam de Pretão, da ilha de Soure. O pai dele tinha uma barca grande de carregar passageiro. E lá a gente assistiu o lançamento do Topless, foi 4 dias, não foi 3 dias de carnaval não, foi 4 dias de carnaval, coisa maravilhosa e tudo. E ela me pediu para levar ela para a Amazônia. Eu disse, eu levo. E fomos para Soure, de Soures fomos para as ilhas, as 3 Guianas, fomos para lá, conhecemos as 3 Guianas, inclusive tive com capoeirista lá na Guiana Francesa, entendeu? E a inglesa era muita mimimi, muita questão, era muita ordem, muita coisa, então as que era melhorzinha a holandesa e a francesa. Entendeu? A inglesa era muita bronca. E adquiri amizade com um andarilho também, lá da francesa, que achou muito bonito uma bolsa que eu tinha, que era de couro de onça jaguatirica. E ele perguntou se eu podia conseguir pele daquele jeito. E eu disse que podia conseguir sim, porque aquela eu tinha conseguido lá em Belém, né, nos dias que eu estava lá no Ver o Peso. E ele disse que pagava um preço se eu conseguisse. E o preço para mim, que eu vi na época, era uma coisa muito boa. É como se hoje em dia fosse R$2.000, entendeu? R$2.000 assim. Você gastava R$100 e ganhava 2.000, entendeu? Então, eu falei com ela e a gente fez isso. Nós fizemos um intercâmbio de 5 viagens. E esse dinheiro, eu voltei pela parte do Brasil, né? De Belém, a gente descendo para cá, para Maranhão. De Maranhão, entramos para o Goiás. Aí fomos até o Mato Grosso, passamos para Cáceres, de Cáceres fomos para o Paraguai. Aí retornei para o Mato Grosso, de Mato Grosso vim, fiquei em Goiânia. E ela queria ir para Minas Gerais. Aí fiquei 15 dias, fui com ela para Minas Gerais. Lá foi outra coisa muito boa de capoeira. Conheci muita gente antiga, gente bacana, velhos, pessoas de idade muito avançada, já 70 e tantos anos, entendeu? Pessoas que eu perguntava, fazia relatos sobre a história, sobre os negros de antigamente, a maneira como viviam e tudo. Me levaram em 3 fazendas lá, coisa de louco, cara. Até chorava, entendeu? Das histórias, sabe? Então, para mim, foi uma coisa muito bonita, foi uma coisa muito bacana.
as minhas viagens pelo Brasil, sabe? Isso que eu tinha que frisar aí, porque são poucas pessoas que sabem dessa minha história. Eu tenho um baú aqui que está se acabando, está se despedaçando. Eu tenho mais de 2.000 e poucas poesias dentro desse baú. Eu tenho relatos dessa época, de 72, 73, eu tenho relato de 75, eu tenho relato de 78, 79, tenho músicas de capoeira, tenho inúmeras coisas dessas épocas. E pouca gente do Piauí, mestres aqui de Teresina, nem sonha dessas coisas. Tem um garoto que veio aqui na minha casa, eu chamo de garoto, Selvagem, professor Selvagem. Hoje em dia ele é do grupo do John, ele era da escola de capoeira do Brasil, do mestre Parafuso, né? Hoje em dia ele é da contemporânea. Ele veio na minha casa várias vezes, ele, a mãe dele, alunas dele, depois trouxe o aluno dele, até filmou esse baú e tudo, entendeu? Tem outras pessoas, historiadores, tem uns 5 historiadores também já vieram, já filmaram esse baú. Inclusive aí da França tem um grupo que eu ensinei capoeira, dei curso de capoeira. Os franceses moraram aqui na minha cidade. O navio deles quebrou aqui próximo, a 2,5 milhas, e eles vieram para cá. Eu estava trabalhando no porto, montando uma cabine dentro de um iate de luxo, na época, e ele tinha que fazer um serviço de móvel também dentro do iate dele. Quando ele rebocou o iate, ele perguntou, veio atrás de mim aqui em casa e perguntou se eu podia fazer o serviço do iate dele. Eu disse, eu faço. E se tornou meu melhor amigo. Com quase um ano que ele estava aqui, comprou casa e tudo e tal, o iate dele ficou parado aí um tempão. E ele trouxe, os filhos dele veio visitar, os primos do filho dele, e uma namorada do filho dele e uma namorada do primo dele. 8 pessoas. Eu dei curso de capoeira durante 65 dias para esses franceses. E eles estão hoje em dia aí morando em Toulouse. Conheço. É uma cidade de Toulouse. Muito bonita. Pois é, Toulouse. Eles moram aí. E são pessoas assim muito amigas, muito bacanas, extrovertidas, são legais demais. São várias pessoas. O senhor lembra o nome deles, mestre? O nome de Almi e o outro é Jean Claude Pierre. Jean Claude Pierre. E ver se eu me lembro do nome da mulher, como é que era, meu Deus, o nome o nome da esposa dele, eu vou ver se eu pego aqui no caderno. Tá. É Jean Claude Pierre e Almi Jacques alguma coisa. Almi Jacques alguma coisa. Tá ok. São esses aí. Aí os outros são as namoradas deles. E tem a esposa do Jean-Pierre. Ver se eu me lembro do nome dela, é complicado. Mas qualquer coisa depois eu te passo. Tá ok, tá ok. Eles moram em Toulouse. É porque lá em Toulouse tem uma capoeira muito forte. Né? Mas um dos grupos que prevalecem lá é o Senzala. Senzala. Teve até evento, antes dessa loucura toda aí, teve uma programação deles lá. Beleza. Que aí, como eu tô aqui, qualquer coisa eu posso estar indo lá em algum evento e tudo, que é um pouquinho longe. Oh, sim. Você entra em contato com o Jean, e aí eu já vejo direitinho e eu passo alguma coisa para você. Pronto. Viu? Porque isso é registro, mestre. Né? São registros. Eu tenho um contato assim raramente com ele. Hoje em dia, né? Quando ele estava aqui, morando aqui, que eles montaram uma pousada. Da casa deles, eles fizeram uma pousada. Dessa pousada, não foi dando muito certo, porque o pai do Jean já estava ficando muito de idade aí. Aí ele teve que voltar para ir para cuidar do pai dele.
E com um ano depois, a esposa dele, a mãe da esposa dele, fica muito doente. Teve que fazer hemodiálise, aquelas coisas todas. E ela também volta para ir para a França. Venderam a pousada, venderam tudo que era deles aqui. Hoje em dia é de outras pessoas lá. E aí eles estão morando aí, definitivo, na França de novo. Certo. Entendeu? E eu queria fazer só uma colocação nessa sua fala Ah. que o senhor terminou, mestre. Porque assim, o mestre até colocou aqui até que enfim, né? Quando as pessoas vão Quem o é? mestre Bob, né? Quando as pessoas Até que... estão indo até o Senhor para saber. Ah, E isso, assim, pode crer. hoje atualmente o meu mestre, né, o mestre escravo, a gente Aham, conversa muito sobre esse tipo de situação, porque eu sou maranhense, né? Eu sou ludovicense, certo. moro na capital, e eu vejo que é uma Aham, coisa que essa memória que a gente tem, né, muito rica, a gente não dá valor, a gente só quer dar valor quando perde, é, né? E isso. Aí é tarde, né? infelizmente, poucas pessoas aproveitaram esse momento que tiveram com o mestre Patinho, o mestre Pô, Osamor, foi meu amigo demais, o Patinho, Deus amor, e aí o a gente Manelzinho, está. o menino que sempre anda aí, ó, o menino nós somos amigos assim de tirar, de ficar nos apartamentos, tirar onda, passar a noite toda conversando até o dia amanhecer. O Mizinho, cara, Mizinho, o conheço, mestre Mizinho, Mizinho. é o Mizinho, Então, pois é, ele anda muito aí na então França. esse tipo de conversa que eu estou tendo aqui com o senhor, isso é muito importante, né? Isso é bom, Demais, isso é bom demais. porque, assim, apesar de eu não ser piauiense, não morar em Teresina, mas o meu mestre mora em Aham. Teresina, né? O grupo ao É, o qual eu escravo, faço, conheço o grupo demais. ao qual eu faço parte, a minha regional hoje é Teresina, apesar de eu ter um grupo, É, ter uma base em São Luís e aqui, mas a minha direção vem de Teresina. Então, é importante eu saber isso, aham. né? Então, eu Isso, preciso. é Então, ótimo. essas lives veio com esse intuito, né? De conversar com o mestre, saber mais um pouco da história dele, e aí eu abri, né, para o pessoal para os Uhum. mestres do estado. Então, isso é bom, É, porque daqui a pouco os mestres mais antigos estão indo embora, e aí a história ela vai ser deturpada e vai ter um monte de pai querendo isso. assumir. É, é isso, meu querido, que eu concordo e te parabenizo. E estou aqui novamente nessa live, porque eu não vou discutir com quem falou outras coisas aí, segundo, né, a maneira que ele enxergou a capoeira como começou. Por quê? Eles querem falar do tempo deles. Eles não querem falar do meu tempo. Primeiro, que não viveram o meu tempo. Mas, se você não viveu aquele tempo e você é um profissional dessa área, você tem que saber da história dessa área que você é. Se não me falho, é assim que a gente é nas profissões, né? Se eu sou marceneiro, eu tenho que entender de Sim, marcenaria, né? E se eu sou capoeira, eu tenho que entender de capoeira. Se eu sou do Piauí, e aí, como é que é a capoeira do Piauí? Ah, não, a capoeira do Piauí, segundo a minha história, o meu entendimento. Não é isso. Sua época é sua época. A pergunta foi como começou. Ou você vai atrás, ou você se torna um desinformado. O que, é que você vai fazer? Quem é desinformado, passa desinformação. Seu aluno vai ser outro desinformado, que vai desinformar outro, mais outro, mais outro, mais outro. E aí, chega no que está hoje em dia, alguns mestres, quando chega bem aí, fica nervoso, doido, e tal, e tal. Quem está perguntando? Quem é isso? Por quê? Porque o conhecimento é pouco. Não tem uma segurança do que diz. Entendeu? Então, o conhecimento é aquilo que você tem um conhecimento dentro da sua segurança. Você é seguro no que faz, você é seguro no que diz, porque você tem uma experiência pura, real, realista de tudo aquilo que você viveu. É sim. isso. É uma coisa meio complicada, né, mestre? O Bob colocou aqui de um fato que aconteceu, de uma,
Ah, tiveram a oportunidade de falar com o Marcondes, né, mas não deu muito certo, que a pessoa que foi responsável não foi, né? E assim, aham, e quando a gente perde essas oportunidades, né? E aí, tipo, é um aham. mestre que, digamos, é um mestre de renome, né, que infelizmente vai a falecer, e as pessoas que estão, as pessoas de má, não sei se eu posso colocar essa palavra, de má índole, né? Ah, Vai dizer, ah, porque é eu isso fui mesmo. aluno do mestre, ah, porque eu treinei com o mestre, ah, porque eu sou discípulo do mestre. Então, nessa hora que vai aparecer de aluno, né, não vai estar Olha, eu escrito. posso só pegar um ganchinho aí? Veja bem, nós temos um mestre famosíssimo no Brasil que fez isso. Eu acho que você já sabe quem é, não sabe? Hum. Que disse que foi aluno. E nunca foi, cara. Enricou, ganhou dinheiro demais. Então, a capoeira, existe essa. Nós temos que parar com isso. Por que, que eu estou aqui? Dizendo tintim por tintim. Por que, que eu pedi para você fazer essa enquete? Dessas perguntas. Para que as pessoas acabem. Olha, teve vários mestres que disse coisa com coisa aí que, pelo amor de Deus, eu não vou nem falar de novo. Entendeu? Eu vou nem falar de novo. Então, é isso. Quem viveu, viveu. Tem segurança do que diz e do que faz. Quem não viveu, ou aprende ou continua desinformado. Se não tiver humildade, continua desinformado. E nós temos que dar bom exemplo. É mestre? Eu sou mestre. Dê bom exemplo. Qual é o seu bom exemplo? Ser cidadão, manter seu caráter com integridade, ter conhecimento do que faz, para não viver passando o tempo, envelhecendo e se tornando ridículo quando faz as coisas. Como é ridículo um mestre ser chamado de ignorante, ser chamado de mentiroso? Como é complicado essa situação. Um profissional vai fazer uma cadeira, quando o dono senta a cadeira se desmancha. Temos que parar com isso. Louvável um mestre que eu dou os parabéns. O mestre foi aí na live, falou, quando você perguntou para ele como o senhor acha que foi a capoeira, o início da capoeira. Ah, a capoeira foi assim, assim, assado, tal e tal. Entendeu? Ele não tutubiou, ele não botou palavras para ver se ia ferir alguém, nada. Entendeu? Esse mestre, sim, falou a coisa certa, falou a história que ele se baseou na história que tem. Se a origem é aquela, então ele se baseou nessa origem. Ele procurou essa origem e fez isso. Entendeu? Então, e é uma pessoa que foi aluno do mestre Albino. Entendeu? E hoje em dia está aí de parabéns, porque foi uma pessoa que respondeu suas palavras na íntegra, mostrando o trabalho da origem da capoeira do jeito que ela é. Entendeu? Os parabéns aí do mestre Kels. Certo. Pegando ainda o embalo aí para a gente mudar para fazer a próxima pergunta, Beleza. o mestre Isso. Toro aqui, ele faz uma... Tá lhe parabenizando aqui pela Amigão. entrevista, né? Contando a sua história, Oh, parabéns né? a ele E aí também. Ó. respeitando também os outros, né? Que Isso. o senhor tem o respeito dele e a admiração, né? Então, Oh, tem todo o meu respeito também, Toro. Você é o garoto forte da capoeira, Toro. Muito bom, meu amigo. Um prazerzão, sucesso na sua vida, viu? Do seu trabalho. Te admiro muito. Vamos lá, hein? Da hoje eu tenho aquela camisa lá do evento, hein? Daquele tempo, da Copa. eu queria que o senhor falar um pouco do grupo, mestre. Se esse grupo... Do Lua Nova? Não, ainda não. Ah, Ainda não. sim, sim. Mas assim, porque tem umas pessoas que me mandaram mensagem aqui, aí apesar do senhor já ter Ah, frisado nos outros dos blocos, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho também
sobre o seu primeiro grupo Ah. que o senhor forma. O seu primeiro grupo de pessoas, o senhor começa, que de 8, foram acho que 8 a 12 pessoas na época, né? É, É o que você queria que o senhor isso, frisasse um pouquinho isso. mais sobre isso. Esse trabalho da Isso, época. Veja bem, eu tinha 4 amigos que eram lá do Colégio João Costa. certo. Assim que eu cheguei em 70, né, eu fiz amizade no colégio, aquela coisa toda e tal. Aí fui galgando amizade, aquilo todo. Então, de 70, finalzinho aí de mais ou menos depois do meu aniversário de agosto em diante, a gente já começa a ser assim umas pessoas que tá mais ligado um com o outro, um já ia para casa do outro, já batia papo, já tinha aquele interesse de conviver mesmo, de ter aquela amizade mesmo segura, né? Então eu tinha 4 do Colégio João Costa e tinha mais 4 amigos, tinha mais 4 amigos que era daí da LBA, dessa quadra do Centro Social da LBA, entendeu? Aí lá nesse do colégio, aí tinha o Carlitos, que era um cara já mais de idade do que eu um pouco, né? O Carlitos estudava comigo no João Costa. Tinha o Carlitos e tinha o José, que era amigo do Carlitos. Inclusive as mães eram parentes e tal e tal. E vinham os dois sempre juntos pro colégio. E os outros 2 eram mesmo pessoas mesmo, alunos mesmo, diferentes uns dos outros lá. E a gente tratava mais por apelido. Aí tem o Carlito, o José, muitas vezes a gente chamava o mais gordinho, o baixo, de baixinho, entendeu? Aí tinha o baixinho, o esperançoso, que era mais forte, mais corpulento, entendeu? Esperançoso. Porque o professor de educação física, você chamava ele de esperançoso. E aí a gente pegou esses 4 e começamos a trabalhar, né? Na minha rua, tinha os meninos de lá, era Messias, que era o garoto que morava próximo da oficina de bicicleta, tinha o Carlinhos, que era o filho de uma senhora de uma lanchonete, que era de frente para essa oficina de bicicleta, essa lanchonete, e tinha 2 amigos deles, né? Aí era tinha Gimu, e tinha o que, se eu não me engano, era Alexandre, uma coisa assim, Alexandre. E juntamos esses 4 com mais esses outros 4. E aí a gente passou a treinar essa capoeira, entendeu? E firmamos isso aí, firmamos esse grupinho, né? Agora, como eu te falo, é igual alguns já falaram aí. Nessa época, capoeira não tinha valor de nada. Nós não podia dizer, querer comparar hoje em dia. Hoje em dia as pessoas, o que eu acho errado na internet, debatendo uma coisa, lá do passado que não valia coisa nenhuma, a sociedade não dava valor de nada, e ele joga isso para hoje em dia, relutando contra essas coisas, mas por que isso, mas por que aquilo, entendeu? Esquece e nem tem dimensão do que era viver naquele tempo, né, com tanta coisa autoritária, e acha que as coisas é igual hoje, decidir dessa forma. Então eu vejo muito isso acontecendo na internet hoje em dia. O cara pega um toque de berimbau aqui, mas por que mexe canjiquinha assim, mexe Moraes, toca é assim, a mesma música, e mexe fulano, toca é assim, hoje em dia e tal, e mexe bem aqui, fulano de tal, toca é assim, hoje em dia. Pô, entendeu? Então, antigamente era uma coisa, a capoeira não tinha valor, a capoeira era coisa de bandido, a capoeira era coisa de maconheiro. O nome que eu mais escutava na minha vida, porque eu tinha cabelo grande, e minha mãe mandava cortar o cabelo pelado aqui, botava lata de sardinha talvez, né, que a gente tira brincadeira, cortar, ficar aquele meinho bem aqui. Cara, eu tinha uma raiva daquilo ali, meu irmão, que eu vou te contar, eu dava vontade de meter a cabeça na parede, viu? Quando eu decidi que ninguém mandava mais na minha vida, que foi quando eu comecei a trabalhar lá no supermercado, ganhava meu dinheiro, eu levava metade de um salário para dentro de casa. Carteira foi assinada com 6 meses. Ganhava 133 cruzeiros e 32 centavos. No supermercado Glória, supermercado dos Barão, dos Ricão aí na Frei Serafim. Veja bem, eu disse para minha mãe e meu pai, a partir de hoje quem corta meu cabelo sou eu. Daí em diante eu deixei crescer. Só cortava, parava as pontinhas Ficou aqui, assim, pronto. mestre? É isso aí.
Eu usei desse jeito aí, ó, os garfões assim, ó. Aí, veja bem, o meu era todo cacheado, grandão. Aí, veja bem, eu vejo isso, hoje em dia, voltando lá ao assunto que eu falei, que ficar sufocado com as coisas da sociedade, veja bem, essa maneira da capoeira de antigamente, tratava a gente logo de maconheiro. É um bando de maconheiro. Inclusive o Albino foi o cara que mais chamou a gente de maconheiro. E hoje em dia ele diz, ele se coloca no lugar. Não, eu fui também esculhambado de maconheiro. Nunca foi, que ele era dedo duro dos homens. Entendeu? Então, veja bem, eu não tenho briga nenhuma com o Albino, mas ele tem comigo. Me menosprezou durante mais de 20 anos para mestre Itapuã, para mestre Suíno, para mestre de São Paulo, que era da federação, para o presidente da Federação Paulista de Capoeira, o presidente da Federação Nacional de Capoeira, o Raiová, que mandava um abraço para mim, mestre Suíno mandava um abraço para mim, mestre, o outro que é daqui do Maranhão, mandava um abraço para mim, Pirrita, esses outros tudinho. Nunca falava comigo, nunca dizia, ó, fulano mandou um abraço para ti. Nunca nem mencionava. Lá fora só era ele que era mestre de capoeira, o resto não existia. Do Piauí era só um bando de doido, só dizia isso. Um bando de doido batendo uns aos outros lá. E era ele que botava os alunos para bater nos outros. E os outros batiam nos alunos dele também. Então veja bem, a capoeira nessa época sofreu consequências horríveis, que era esse meu trabalho. Hoje em dia, todos os mestres de capoeira em Teresina têm trabalho bonito. A sociedade está assim com eles. Capoeira nas escolas. Ele próprio abre a boca e diz, eu botei capoeira nas escolas. E eu que fiz capoeira dentro do Colégio Alvídio Nunes. Em 1974, eu montei a capoeira para ser atração em 2 festas, que todo ano tinha essas festas, era uma coisa assim, de família, a família fazia essa festa tradicional. Lá em Água Branca, todo intervalo dessa festa, o cara vinha buscar de Kombi, no dia da festa, com esse grupo, bem aí no Parque Piauí, que é outro grupo, eu vou falar já já. Inclusive, anota aí na marquete. Anota bem, por favor. Por seu favor. Vamos lá. Eu não tinha aluno nenhum, né? O rapaz disse aí, não foi? Nunca conheceu. Quem eram os alunos de frente do grupo Lua Nova, do CSU do Parque Piauí? Quem responde aí? No parque? Parque Piauí, CSU do Parque Piauí. Não tinha aluno, né? Okay. Vamos ver se o cara... Ó, veja. Então, meu amigo, a capoeira nessa época, esse grupinho aí, nós sofremos o pão amassado, triturado, que toda uma sociedade pisou em cima. Eu fiz uma roda, em 1974, nas festas da igreja de São Benedito. Quem for católico, procura aí que vai ver lá, o dia da festa da igreja de São Benedito. Que é uma pena a igreja hoje em dia estar sofrendo o que está sofrendo aí. Vi dizer que está toda acabada por dentro, a reforma está demorando demais. Entendeu? E na época era a igreja, granfina, todo mundo, os ricão frequentava aí. E a gente fez uma roda de trás da igreja. Depois da missa, chega 2 policial, batendo bem assim o cacetetezinho, a borracha na mão. Vá, acaba com essa macumba aí, vai pra casa. Vai-te embora. O que a gente faz? Peguei o birimbauzinho, que só era um birimbau e um pandeiro. Bora embora. As calças de saco de açúcar, lavada várias vezes na água sanitária com sabão em pó, para ficar branquinha. Aí tem um cara que diz que foi quem montou o uniforme da capoeira em Teresina. Meu amigo, capitalismo. Ele chegou para capitalizar a capoeira. Aí sim eu concordo, porque daí em diante, capoeira virou o que virou. De 80, 79 em diante, ele tomou conta da capoeira. Aí sim. Mas até a nossa época, tinha capoeira assim, de 70
Até 78, quando eu viajei, tinha capoeira em Teresina. E esse foi o grupo que mais sofreu, foi esse primeiro grupo. Segundo vem o do Parque Piauí. Dentro desse grupo primeiro que eu cito, ainda tinha ainda duas pessoas que os pais nunca deixaram eu citar. Eita. Travou, criança. Oxe, na maior parte. Só bote coraçãozinho aí na live aí pra gente. Tá, beleza? Que é pra impulsionar mais a live aí, pra gente ficar mesmo... Ficar todo coisado aí na live. E aí agradecer a galera que tá assistindo aí, a turma que tá assistindo, todo mundo, né? Os mestres, contramestres, mestrandos, professores, instrutores, monitores, alunos, todo mundo mesmo, tá ok? Deixa eu esperar aqui o mestre voltar aqui. Galera aí a turma da Cordão de Ouro de Roma, tá aí na expectativa aí, muito obrigado também. Travou, criança. Deixa eu ver se o mestre não apareceu aqui ainda. É, para as pessoas que já mandaram as perguntas, tá? Eu estou só finalizando aqui. Tem bastante pergunta aqui. E tem algumas aqui que eu vou fazer de acordo com o roteiro aqui, né? Que tem algumas perguntas voltadas aqui no roteiro. Aí eu vou fazer que dá para encaixar. As demais, a gente finaliza o bloco de roteiro e aí vem só as perguntas, ok? Pá, pá. E zum, 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 zum do seu besouro. E zum, zum, chamado cordão de ouro. E zum, 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 zum do seu besouro. E zum, zum, chamado cordão de ouro. Foi no século XIX que esse fato aconteceu. Na cidade de Santo Amaro, uma lenda ali nasceu. E zum, zum, e zum, 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 zum do seu biso. E zum, zum, chamado cordão de ouro. E zum, zum. Só um minutinho, criança. Mestre parafuso aí. Aproveitando aí, eu lhe mandei mensagem lá, viu, mestre? O professor manda a resposta aí pra gente aí. Tá ok? Próximo aí da live é o mestre parafuso aí. Só articular direitinho o dia e a hora.
Criança, o mestre sumiu. Só um minutinho aí. Deixa eu fazer uma ligação aqui para ele aqui, ver se ele atende. Eita. Vocês estão gostando da live, criança? Estão gostando da live? Bote coraçãozinho aí pra nós. Bate-papo tá interessante, tá bem bom. Criança, eu creio que o celular do meu descarregou. Ele não me atende aqui. Mandei fazer meu tempo. Mandei fazer meu tempo. Lá na beira de onde eu mandei fazer meu tempo. Soltando a luva Só mais um minutinho, criança. Deixa eu ligar aqui pro mestre aqui, tentando ligar pra ele aqui, mas não tá dando certo. Zum, 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 seu piso. Zum, zum, chamado cordão de ouro. Zum, 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 seu piso. Zum, zum, chamado cordão de ouro. Foi no século XIX, esse fato aconteceu. Na cidade de Santo Amaro, uma lenda lhe nasceu. Zum, 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 seu piso. Zum, zum, chamado cordão de ouro. E agradecer a galera que tá assistindo aí, tá? Se disponibilizando aí para assistir a live, beleza? Muito obrigado mesmo pela participação. Eita.
Tô tentando aqui ligar para ele aqui, turma, mas não tá dando muito certo não. É... Contrôle de faire le synthé. Ouais. Reviens. Só um minuto, só mais um pouquinho. D'abord. Hugo, on peut pas lire. On peut pas lire. On peut pas lire la vidéo. T'as dit ça, regarde. Ça dit quoi? La lecture de ce programme est actuellement impossible. J'ai vérifié plus tard, on s'est dit un autre site. Un autre site. Merci, maman. Rapaz, pior que é exatamente isso, Isaac. Mas vai dar certo. Deixa eu verificar aqui, ele não tá, ainda não chegou ainda aqui. Eu creio que o celular dele descarregou, porque na semana passada a gente tentou fazer a live com ele e o aluno dele disse que ele estava com problema no celular devido ao celular dele esquentar muito, né? Então não estava dando interferência até no áudio, né? Então ficou meio complicado. Eu creio que descarregou o celular dele. Alguém que está assistindo a live mora perto do lado da casa do mestre Caramuru aí? Ou não? Pessoal, não está dando certo não. Estou ligando aqui pro aluno dele aqui, para ele também não está dando certo. E vou tentar aqui mais uns 5 minutos aqui. Se não der certo, a gente te marca de novo aí. Tá? Porque ainda não terminou ainda, tem um monte ainda tem umas perguntas aqui pra gente fazer. Beleza? Se deixa para outro momento. Só tentar aqui fazer mais 2 tentativas aqui pra gente não também ficar na expectativa e não dar certo, né?
Il n'a pas été du tout. On parle sur les minutes. T'as fini tout canot? Oui, t'as vu l'heure? Oui, c'est une heure normale. D'habitude, on arrive à manger à 12h30. A segunda informação é que eles estão tentando lá voltar lá. Só um minutinho. Aparelho de novo aqui, ó. Estão tentando voltar aqui. A internet lá tá danada. Caiu. Estão tentando juntar a internet lá. E aí, o que fazemos, né? Tem que esperar. Então, vou tentar baixar, galera, essa live aí, porque é muito, né, muito bom. Pedir desculpa pro pessoal, os outros mestres, que eu não consegui salvar as lives, né? E aqui a gente não consegue fazer aquele jeitinho brasileiro, né? Infelizmente. E aí, enquanto o mestre não chega, eu vou contar um caos aqui. Opa. Porque o meu aplicativo aqui que eu utilizava no Brasil, ele é craqueado, né? Tipo assim, a gente faz o download, faz aquele jeitinho brasileiro, aquele download, né? Para quem gosta de internet aí, a gente consegue instalar, né? Pega um crack, instala um crack e tal. Crack que eu tô falando é o código, pessoal, tá? Só para ficar claro. E aí quando eu cheguei aqui, travou foi tudo, porque tem que ter autorização, então não consegui mais baixar, né, devido a esse problema. E aqui tudo é pago aqui, por incrível que pareça, tudo é pago. Para você, todos os programas aqui, tive até um Carlos Ribeiro. Tem Carlos Ribeiro. Carlos Ribeiro. Oxo. E então, pessoal, é por isso que eu não consegui baixar os outros, tá? Mas a gente vai ter outro momento aí, fazer uma live aí para descontrariar, né? Descontrair, desculpa. E a gente vai estar fazendo as mesmas perguntas, mas a gente vai estar colocando lá. Então, eu vou finalizar aqui, por causa do tempo também, e a gente volta já já.